porque é latente isso, patente, é visível que há uma desconexão muito grande, aparente aí entre a vida que nós vivemos de fato e a vida que nós dizemos levar, a vida que nós proclamamos, a vida, enfim, que nós deixamos aparecer ou transparecer na igreja. E eu imagino, irmãos, que por essas e outras razões, claro, que a igreja vem reproduzindo algumas situações estranhas, que nós já temos falado aqui há algum tempo, como as pirotecnias aí nos cultos, né, para chamar a atenção das pessoas, ou a área VIP para os crentes, né, algumas igrejas reproduzindo isso, área VIP para alguns membros, e agora os casos mais recentes aí de pessoas querendo apresentar e batizar os bebês reborn. Já ouviram falar disso? Irmãos, quem não sabe da polêmica, favor visitar aí os portais de notícia, e aí você vai ficar sabendo lá o que está acontecendo, né? Eu sei que em muitos casos essas pessoas são influenciadores digitais. Na verdade eles só estão atrás de engajamento, e aí envolver essas bonecas aí nessas polêmicas, né, de querer apresentar numa igreja, querer batizar, já tem até caso na justiça agora, mas, né, os irmãos podem ver aí que na verdade os casos na justiça envolvendo essas bonecas é por causa do canal lá que é monetizado, entendeu? E aí, enfim, mas sem entrar no mérito aí de todas essas questões, a realidade é que a vida com Deus tem sido muito relativizada, sabe? E você pode perceber isso, a vida com Deus tem sido reduzida às emoções do enganoso coração humano, e essa é a realidade. Alguns aspectos da vida cristã estão sendo tão erroneamente individualizados, e claro, a Bíblia tem sido tão rejeitada, né, tão colocada ali em segundo plano, que aqueles que buscam uma fé madura, uma fé sadia, que se conectam com a palavra de Deus, com a vocação, com o ministério do Senhor, com muita clareza percebem essas excentricidades, percebem aí essas extravagâncias tomando uma proporção gigante no meio cristão, no meio religioso. Então, irmãos, é por isso que eu me preocupo, porque a igreja vai ser o reflexo do que nós vivemos, individualmente e coletivamente. Definitivamente, se uma igreja parece não caminhar para frente nos seus passos com Deus, certamente essa realidade se manifesta antes, ali na vida das pessoas, individualmente, e na vida das famílias que compõem uma parcela desse rebanho do bom pastor. É por essa razão que, domingo após domingo aqui, os irmãos me vêm apelar para a consciência cativa em Cristo, para a nossa vida com Deus, né? Para o ensino da palavra, para você buscar então essa devoção a Deus sempre, para pensar no seu procedimento aqui nesse mundo, né, para que nós não sejamos ali como robôs programados simplesmente para reproduzir ali alguns comportamentos que são aceitáveis, irmãos, mas como gente que entende que os princípios de Deus são necessários para impactar positivamente a nossa vida e produzir em nós os bons frutos, impactar positivamente a nossa família e a nossa sociedade. Os irmãos me vêm pregando muito acerca de tudo isso, e essas pregações muitas vezes parecem sempre palavras muito duras, mas eu creio que os irmãos têm compreendido ao longo desse tempo, né? Eu já estou aqui há 5 anos, é um bom tempo já para os irmãos estarem suportando um pastor que parece que nunca está feliz. Mas eu estou, irmãos, estou feliz com os irmãos, tenho estado feliz na presença de Deus. Então é por pensar em todas essas coisas que hoje a palavra de Deus nos propõe alguns princípios para a vida familiar. Nós vamos pensar um pouco de uma forma mais prática a respeito desses princípios da vida familiar, proposta para que nós vivamos a vida com Deus na nossa casa, com aqueles com que nós convivemos ali, e esse sermão é para todos aqueles que se sentem perdidos dentro de casa. A gente já está falando disso já há algum tempo, né?
Houve um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre, ele era francês, e aí ele afirmou que a angústia faz parte da vida humana, justamente porque esse mundo aqui parece um palco de um teatro, e nós somos os atores que são puxados ali da plateia e convidados aqui a contracenar com as outras pessoas, sem receber um script, sem receber um roteiro ali da peça, e isso é tudo no improviso, né, a vida. Então isso geraria angústia, porque o ser humano não sabe para onde ir, não sabe como agir, inclusive dentro da sua família. Então esse filósofo dizia isso, irmãos, eu ensino essa teoria para os meus alunos ali na escola, nós refletimos muito a respeito das decisões que nós temos que tomar, sem ter a certeza do que elas vão gerar, né, se vão dar um bom resultado, mas eu não concordo com essa história de que nós fomos largados num palco sem um script, que nós fomos largados nessa vida sem um direcionamento, sem um rumo. Deus se manifesta a nós, e Ele traz o rumo que nós precisamos para nos conduzir pela vida, inclusive na nossa família. Então dessa angústia você não precisa padecer, dessa angústia você não precisa partilhar. Mais uma vez, quero chamar a sua atenção aqui para o fato de que a família, sendo a primeira instituição social criada por Deus para nós, humanos, feitos à sua imagem e semelhança, é um espaço para o nosso crescimento, é espaço para o nosso amadurecimento na fé, é espaço para a nossa atuação na fé em Deus. E Ele mesmo é o guia que nos ajuda a caminhar ali em nossa família. A família é tão importante, irmãos, que o início do plano de salvação de Deus para nós se deu com o nascimento de Jesus em uma família. Ele nasceu de uma família, e o início do ministério público de Jesus se deu com um milagre realizado numa festa de família, como nós vemos aqui agora. Uma festa de formação de família, num casamento. Então eu quero meditar com você sobre como esses acontecimentos ali daquela festa de casamento soam como princípios práticos para caminharmos com as nossas famílias. Foi o melhor início que uma família poderia ter da sua vida ali. E a qualquer momento pode ser o melhor início ou o melhor reinício para as nossas famílias também. Primeira coisa que eu quero que você pense aí comigo. Convide Jesus para a sua família. Convide Jesus para a sua família. Olha ali o versículo 1 e o versículo 2. Deixa a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar aí comigo. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então olha lá, o texto começa dizendo que Jesus foi convidado para aquela festa de casamento, bem como a sua mãe, bem como seus irmãos ali, a sua família, bem como os seus amigos, os seus discípulos. Então, há pessoas que convidamos para acompanhar as nossas famílias. Aqui pensando no convite aqui do casal, das famílias, enfim, nós também, irmãos, já nos colocamos ali também para pensar sobre nós. Há pessoas que nós convidamos para acompanhar as famílias. Você tem essas pessoas que acompanham aí a sua família, pessoas queridas, pessoas que são da sua confiança, pessoas com quem você pode e você quer dividir ali até os problemas, as alegrias, as tristezas da sua família. Você tem essas pessoas? Quero que você se lembre delas agora e que você ore por elas. E se essas pessoas ainda não estão com Cristo, não andam com Cristo, pergunte a você mesmo por que isso ainda não aconteceu. Como que você pode deixar uma coisa dessa acontecer com gente com quem você ama? Mas eu quero alertar para um fato aqui, irmãos. Essas pessoas, por mais próximas que estejam, sabe, dentro da nossa casa, em determinados momentos, essas pessoas não são a nossa família. São parceiros de caminhada, são amigos chegados como irmãos, são irmãos do coração, enfim. Só que eles vão embora tarde da noite, eles vão embora quando a visita acaba, eles vão embora quando eles precisam voltar para suas próprias casas, suas próprias famílias. Quando a festa acaba, só fica a família dentro de casa, é ou não é? Pois é. Então, tem um ditado popular que diz que família não se escolhe. Família não se escolhe, você já ouviu isso? Já usou isso alguma vez? Já falou isso para alguém alguma vez? Família não se escolhe. Isso pode ser verdade para os filhos, porque realmente a gente não escolhe de onde a gente vai nascer.
né? Nós não escolhemos a nossa família em que nós nascemos, mas não é verdade, por exemplo, os noivos. Os noivos escolhem. Os noivos escolhem com quem eles vão iniciar a sua vida. Quem vai deixar pai e mãe para iniciar a família, escolhe. Alguém do casal ali se declara e faz um convite, né, para o namoro, para o noivado, para o casamento, para a vida a dois ali, enfim. Então, há um convite para que essa pessoa faça parte da vida. Pais que adotam crianças também podem escolher. Eles escolhem geralmente amar uma criança que não é ali da mesma genética, mas escolhem amar porque o amor é transbordante. E eles escolhem alguém para fazer parte da família. Também por ocasião da dureza do coração humano, né, os divórcios geram algumas situações para os filhos de um ex-casal. E pela lei aqui, um ex-casal, né, então eles se separam, eles podem aí se casar novamente com outros cônjuges, enfim, e aí vão gerar outras famílias. E aí num determinado momento da vida, esse filho, essa filha vai ter que decidir se vai fazer parte dessas outras famílias ou não, nesses desdobramentos. Também tem escolha. Percebeu, irmãos? Eu não estou falando que não há um modelo de família em Deus. Há sim um modelo de família em Deus. Mas há situações como essas aqui que eu citei, que nós escolhemos alguém para fazer parte da nossa vida. E da mesma forma, há uma presença que nós precisamos urgentemente buscar para fazer parte das nossas famílias. E é a presença de Jesus. Jesus é o convidado que precisamos na nossa casa. E ele não pode ser um convidado eventual. Ele não pode ser alguém só convidado para uma festa. Alguém que só vai ali para resolver talvez um problema. Alguém que vai ali como um visitante. Jesus tem que ser convidado para ser alguém que faz parte da família. E essa é a escolha mais sábia que você pode fazer para a sua família. Convidar Jesus para fazer parte do seu núcleo familiar. Nós precisamos, irmãos, de Jesus na nossa casa, assim como as famílias ali dos noivos, que podem ter convocado, podem ter convidado ali Jesus e a sua família e os seus discípulos, né? Como aqueles noivos, aquele casal que teve a presença de Jesus no início da sua jornada. Sabe de uma coisa? A Bíblia não fala mais nada sobre esse casal, mas se os noivos foram sábios, eles convidaram Jesus para fazer parte daquele núcleo familiar. Jesus é sábio, Jesus é companheiro, Jesus é nosso irmão, Jesus é nosso mestre. Não é alguém que vai atazanar a família, não é alguém que vai atrapalhar a dinâmica da família. Muito pelo contrário, ele é o convidado que traz a paz para a nossa família, que traz mais amor para a nossa casa, que traz mais compreensão aqui entre nós, que traz o caminho que a família precisa seguir. Jesus na família é Deus dentro da nossa casa, irmãos. E nós precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa família. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração, como um passo prático, reconheça os problemas da família. Olha o versículo 3º aí do texto que nós lemos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Reconheça os problemas da família. Esse pedacinho aqui diz que faltou vinho na festa. Irmãos, isso aqui era o indicativo de um desastre social. Um desastre para a família. Como eu já disse aqui várias vezes, os irmãos sabem disso, né? Convidar alguém para a mesa, lá na cultura judaica, convidar alguém para se sentar à mesa, para partilhar uma refeição, é um ato de uma proximidade muito grande, de intimidade muito grande, de cuidado sobre a pessoa que é convidada. Quem convida, trata o convidado como alguém que é ilustre, sabe? Então faltar vinho numa festa, ali no meio do convite, era como faltar alimento. E aí olha só, que cuidado que é esse? Que cuidado que é esse, meu Deus do céu, que cuidado seria esse sobre os convidados? Então, um verdadeiro desastre, né? Hoje eu vejo alguns noivos aí gastando verdadeiras fortunas na indústria do casamento que nós temos por aí, né? E mesmo assim as pessoas saem da festa reclamando, saem da festa dizendo que o serviço não estava bom, né? Que a comida não estava boa, enfim.
Mas, olha aqui, irmãos, essa situação aqui ilustra que mesmo que Jesus esteja ali na festa, mesmo que Jesus esteja na casa, mesmo que Jesus esteja na família, a adversidade vem. Ter Jesus na família não significa blindagem contra os problemas, não significa blindagem contra os perigos. Mesmo com Jesus, as dificuldades ali aparecem e nós não podemos fingir que o problema não existe. Nós não podemos fingir que ele não está acontecendo. E aqui já ficou alerta, muitas famílias acabam caminhando para situações lamentáveis, muito tristes mesmo, porque não admitem os problemas que têm, são orgulhosos demais, ou acomodados demais, enfim, alguma situação ali que impede o reconhecimento do problema. E se não admite o problema, não trata o problema. E se não trata o problema, a bola de neve só aumenta ali e quando ela rolar, vai passar por cima de todo mundo. Pode acabar com a família. Certamente, Jesus sabia o que estava acontecendo naquela festa, mas ele esperou o reconhecimento da própria família ali, das pessoas que estavam ali com ele, para que fossem falar com ele. Irmãos, nós precisamos também reconhecer, se nós temos problemas nas nossas famílias, para seguir para o próximo passo, prático, que é levar os problemas da família até Jesus. O versículo 3 fala justamente isso, né? Maria foi falar com Jesus, olha, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Irmãos e irmãs, quantas vezes aqui nós, crentes em Cristo Jesus, queremos resolver os problemas que surgem, né, individuais, familiares, enfim, sem dar conta deles a Jesus? Quantas vezes aqui nós queremos confiar na nossa própria inteligência, na nossa própria força, na nossa própria capacidade? Quantas vezes nós queremos confiar aqui, sabe, em nós mesmos, sem participar Deus das situações todas? Eu não estou dizendo que se você levar os seus problemas para Deus, você vai poder ficar lá deitado numa rede, esperando um anjo aparecer para resolver todos os problemas, não. Uma solução mágica que caia do céu. Mas Deus pode utilizar a sua inteligência, a sua capacidade, as suas forças, a sua criatividade também para a resolução dos problemas. Mas se você não leva esses problemas a Deus, se você não ora, se você não busca a Deus diante dos seus problemas, você tende a acreditar cada vez mais que você está sozinho. E aí é que está o problema. Você acha que não é Deus que inspira o seu coração. Você acha que não é Deus que inspira a sua inteligência. Você acha que não é Deus quem te dá forças. Você acha que não é Deus quem te capacita para resolver os problemas. Ou quando vem um milagre, você está cego demais para reconhecer que foi Deus que fez. O versículo 3 mostra aqui que a mãe de Jesus levou o problema daquela família a ele. Você percebe isso? Ela não saiu por aí comentando, ai, que descuido das famílias deixar faltar vinho, olha que coisa. Ela não saiu por aí falando isso, que era descuido dos pais da noiva, né, que geralmente era quem pagava ali a festa. Maria não saiu ali fofocando, não, dizendo que os garçons tinham que tomar uma atitude. Ela não saiu por ali maldizendo os noivos por um descuido. Irmãos, percebam isso. Fica aí essa reflexão, muitas vezes em lugar de querer resolver o problema, de levar o problema a quem pode resolver, nós muitas vezes agimos de uma forma a aprofundar o problema. Saímos por aí maldizendo, fofocando, ampliando o problema, tornando o problema ainda maior. Olha a Maria aqui, ó, Maria com toda a sabedoria, ela foi discreta, Maria foi sábia, Maria foi objetiva. Há um problema? Vamos resolver, vamos falar com quem pode resolver o problema. A família precisa se unir para buscar a Deus. A família precisa se unir para buscar em oração a resolução dos seus problemas, se unir para buscar uma solução em Deus, se unir para falar com Jesus, que é a presença que nós necessitamos. Irmãos, está aí mais um princípio para nós andarmos com a nossa família, levar os nossos problemas da família até
o Senhor Jesus. Quarto lugar, confie no tempo de Jesus. Confie no tempo de Jesus. Olha o versículo 4 ali, a resposta de Jesus. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Quem tem aí a tradução anterior, lembra bem dessa passagem, numa outra linguagem. Mulher, que tenho eu contigo? E aí quem faz essa leitura, sem se aprofundar ali nos costumes judaicos, acredita que Jesus foi grosseiro com a sua mãe. Essa tradução aqui corrigiu isso que parecia uma grosseria de Jesus, mas não era, e nunca foi, porque Jesus aqui não chamou ela de mãe, chamou ela de mulher. E se você perceber bem, se você for um bom leitor da Bíblia, você vai perceber que Jesus nunca chamou Maria de mãe ali. Ele chamou sempre de mulher, mesmo quando estava ali na cruz, já entregando a sua vida. Ele olha para Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho, olhando para João, então confiando a ele a tarefa de cuidar da sua mãe. Jesus falou dessa forma porque ele não se submete à urgência do tempo humano. Ele se submete única e exclusivamente, ele resolve tudo conforme a sua vontade, no seu tempo, no kairos de Deus, no tempo que é diferente do tempo cronológico, no tempo imediatista. Irmãos e irmãs, por vezes nós queremos operar a agenda de Deus, inclusive com a nossa família. Nós queremos que Ele haja de acordo com o nosso desespero. Só que nós não podemos esquecer aqui que Ele faz tudo conforme a sua soberana vontade. Sabe, eu quero que você pense aqui que Jesus ele poderia ter imediatamente feito o vinho aparecer em todos os copos da festa. Jesus poderia ter enchido aquelas talhas de pedra. Jesus poderia ter feito os odres ali que estavam enchendo, com os garçons ali que estavam enchendo os copos, fazer todos eles transbordarem de vinho, mas Jesus não fez isso, porque tudo o que Ele faz segue o tempo perfeito de Deus. Deus não se molda ao nosso desespero, nós temos que nos moldar à paz de Deus. Irmãos e irmãs, eu sei que isso é difícil, parece fácil falar, mas é difícil. Eu mesmo tenho os meus embates, as minhas lutas, as minhas dificuldades. Eu mesmo, irmãos, tenho a minhas ansiedades. Eu sou fruto desse tempo imediatista em que nós vivemos também. E todos nós somos, mas Deus estimula sempre o seu povo a lançar as suas ansiedades sobre Ele. Uma família de Deus precisa confiar no tempo de Deus. A família que persevera junta encontra muito mais apoio e paciência para poder esperar. Olha só, do que uma pessoa que está esperando sozinha. Quando você tem mais alguém esperando com você, você tem consolação, você tem suporte. Mas quando você está esperando sozinho, aí pode ser algo muito difícil, se conter ali na espera. Se nós podemos levar a nossa família a perseverar em Jesus, a esperar os planos de Deus, a esperar o tempo de Deus, nós estamos ali no seio da família consolando uns aos outros. Isso é princípio básico, irmãos, para a família. Quinto lugar, obedeça a Jesus, ainda que não pareça haver sentido lógico. Obedeça a Jesus, ainda que pareça que não há sentido lógico. Olha ali os versículos 5º até o 8º do texto que nós lemos. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia 100 litros. Jesus disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Então mostra que Jesus ali deu uma ordem, que no primeiro momento não fazia sentido. Sabe, os empregados poderiam pensar assim: acabou o vinho e esse homem está pedindo para a gente encher esses potes com água. O que é isso? Ele está mandando a gente pegar essa água e levar para o mestre-sala, para o responsável ali pela festa. Então aqueles empregados poderiam pensar que era perda de tempo, que o casamento seria arruinado,
que aquela equipe de festa jamais seria contratada de novo para um casamento, porque a reputação deles agora ia por água abaixo, ia ser prejudicada, enfim. Mas irmãos, o texto não diz nada disso, aqui é só suposição baseada na reação dos corações humanos, né? Só que não é suposição que há muitas coisas que aparecem, que parecem ali sem sentido, que nos aparecem ali em alguns momentos de crise, nós não damos atenção a essas coisas. Nós criticamos, muitas vezes nós largamos tudo de lado. Só para citar um exemplo, às vezes nós estamos pedindo cura a Deus, estamos pedindo, estamos lutando, estamos clamando a Deus pela cura de um mal, e Deus responde claramente a você que o que você precisa buscar no momento é mais comunhão com os seus irmãos. E aí você vai pensar assim, isso não tem nada a ver com o que eu estou pedindo, isso não tem nada a ver com o meu problema, não vou. O que você sabe dos planos de Deus? O que nós sabemos dos planos de Deus, irmãos? A gente precisa obedecer, porque aquela comunhão pode ser o que você precisa para curar aquele mal. Nós precisamos estar atentos à palavra de Jesus, porque os planos deles, os caminhos dele, a palavra dele é muito maior, e são melhores, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, e com certeza vai impactar positivamente a nossa família. Aqui a palavra diz que o responsável pela festa provou aquela água e disse que era o melhor vinho da festa, que era uma surpresa guardar o melhor vinho para o final, porque o costume era servir o melhor no começo, né? Porque há tantas da festa, as pessoas já tinham bebido tanto, já estavam altas ali no vinho, ninguém ia se importar com a qualidade do vinho servido. Tá certo? No começo você serve ali um Ardiano Brunello de Montalcino, ó. Não sabe? É um vinho caro. A garrafa custa mais de R$1.000. Italianão, né? E aí depois, a tantas da festa, ninguém mais quer saber nada, aí você serve o sangue de boi, né? Irmãos, por favor, não me julguem por saber disso, é pesquisa, tá? Mas o caso é que uma família obediente vai andar feliz com Deus. Uma família que segue junto à palavra vai andar feliz com Deus. A jornada da família com Cristo, irmãos, não é uma jornada de escravidão, de servidão cega. A gente precisa entender que as ordens de Deus contêm princípios para a nossa felicidade. E quem não sabe disso poderia vir à nossa escola dominical. Nós estamos falando sobre a ética do comportamento cristão. Nós estamos meditando justamente sobre as ordens de Deus e como elas contêm princípios para a nossa felicidade. Princípios que correspondem ao caráter de Deus que Ele quer imprimir em nós. Porque Ele quer que nós sejamos, então, como espelhos do Seu próprio Filho, modelo para nós. No fim das contas, irmãos, Deus satisfaz aquilo que nós necessitamos de forma muito melhor do que nós podemos imaginar. Mas para isso, nós precisamos estar atentos à vontade de Deus. Uma família que serve junta, e ali eu não estou negando nenhum problema, viu, irmãos? Dentro da família pode ser que haja só um ali que vai começar a fazer tudo isso, que vai tomar essas decisões de seguir esses passos práticos. Que seja um só. Que seja um só, para poder alcançar os outros. Que sejam dois numa família maior, mas sigam esses princípios práticos para começar ou para reiniciar bem a sua família. Eu vou concluir dizendo que aquela família recém-formada aqui nas bodas de Caná da Galileia teve a oportunidade de começar bem a sua jornada, porque convidaram Jesus para a sua família, porque reconheceram o problema que eles tinham ali, porque levaram esse problema até Jesus, porque confiaram no tempo de Jesus e obedeceram à ordem de Jesus. Não importa se a sua família está começando em breve, nós temos um noivo aqui entre nós, hein, Samuel? Nós temos um noivo aqui entre nós. Então, não importa se a sua
se a sua família está começando ali agora, ou se você já tem uma jornada com a sua família, se ela já é grande, se já é numerosa, se você está vivo hoje, se você está ouvindo essa palavra, ainda é tempo de iniciar, ainda é tempo de reiniciar a sua nova vida em família, agora na presença de Jesus, tendo Ele como membro da sua família, como guia da sua família, como Deus da sua família, como provedor da sua família e como elo entre a sua família. Comece convidando Jesus para nunca mais sair da sua família e persevere, persista, busque. Ao final, você verá que com Jesus a família iniciou bem, caminhou bem e vai terminar bem a sua jornada. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, nós vamos encerrar o nosso culto